Bem-vindos à Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005 oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor, diretamente da Junto Seguros. E hoje eu quero fazer uma pergunta bem específica para você, corretor, que está aí do outro lado. Se você acha que o mercado de seguro de garantias é um mercado só para peixe grande, talvez você esteja deixando muito dinheiro na mesa. E é por isso que hoje, no programa do podcast O Corretor, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá. A gente vai estar recebendo o Mauro Frogel e ele vai falar muito sobre o produto de seguro garantia e todas as oportunidades, cenários políticos, econômicos e como que o ano de 2026 e 2027 vai nortear esse mercado. Seja bem-vindo, meu amigo, né? Obrigado, Tudo bom, Léo? Maurinho? Obrigado. Beleza? Você falou bem, né? Maurinho é só para os amigos, né? Então é um prazer te receber novamente aqui, né? Parabenizar você pelo trabalho tão bem feito, né? O quanto você agrega ao nosso mercado e a Juntos de casa aberta, portas abertas para vocês. Então é uma alegria te receber e certamente vai ser um bom papo. Vai ser um bom papo para a gente hoje falar um pouquinho desse mercado de garantia. Show de bola. Maurinho, eu queria te falar Vamos começar já num tema polêmico para você contar para a galera aí. Claro, vamos lá. Vamos falar de avanço de mercado de garantia para o corretor que está se situando agora, né? Como que ele vê e como que esse mercado vem avançando cada vez mais, porque está se falando mais, né, Maurinho? Perfeito, perfeito. Assim, Léo, primeiro, né, o mercado de garantia já é um mercado que, em termos de número, né, de prêmio gerado, ele já é a oitava maior força do mercado brasileiro, né? Então é super significativo. E ele vem crescendo na casa dos 2 dígitos ano após ano. Então, Sim. ano passado, por exemplo, o mercado atingiu pela primeira vez na história o marco de 6,2 bi de prêmio gerado, ou seja, atingiu a marca pela primeira vez de 6 bi de prêmio gerado. Esse ano, até onde nós temos os dados divulgados aí pela SUSEP, né, que abril, o dado acumulado até abril também indicava um crescimento de mercado na casa superior aos 20%. Então, a tendência é a gente encerrar o ano de 2026 com mais um recorde, atingindo a casa dos 7 bi em prêmio gerado. No passado, 6 bi, esse ano, 7,100 é mais ou menos a projeção de encerramento do mercado de garantia em prêmio gerado. E também é muito interessante você trazer esse dado, né, Maurinho? No seguinte aspecto, quando você olha o mercado de garantia crescendo, a gente foi, de certa forma, podemos falar assim, surpreendido com um dado, né, que a gente imaginava que o mercado de seguros como um todo
fosse crescer numa velocidade um pouquinho mais rápida, né? A gente tem uma expectativa, um plano diretor de mercado para seguir, que prevê uma fatia de, salvo engano, são aproximadamente 10%, né, PIB, que se espera do PIB, Sim. e a gente, em vez de evoluir, deu uma regredida, né? Sim. Então, se a gente, claro, for pegar saúde suplementar, ali a gente até pode falar, legal, tá bom, estamos no Sim. caminho certo ainda. Mas essa instabilidade política que a gente vê, ela Econômica acaba também, né? gerando isso, Perfeito. né? E aí, quando você trouxe aqui a palavra econômica, eu acho que casa muito bem com essa parte do seguro garantia, Perfeito. né? É a forma, às vezes, do empresário contar com uma ferramenta para Exato. não comprometer o caixa dele no momento de incerteza, né? Perfeito, Léo, perfeito. Tua colocação é ótima nesse sentido, porque o seguro garantia, ele é uma ferramenta eficaz para proteção financeira da empresa, do caixa dela, porque quando a empresa ela se depara com a necessidade de prestar uma garantia, seja em uma licitação que a empresa participou e agora precisa apresentar uma garantia para assinar o contrato, seja numa discussão judicial que a empresa está enfrentando, está recorrendo daquela decisão contrária, precisa prestar garantia, a opção, muitas vezes, que a empresa escolhia até o momento, era um depósito em dinheiro, é uma fiança bancária, às vezes até por desconhecimento do produto. E desconhecimento do próprio mercado segurador, do corretor em especial, das próprias seguradoras e como que elas podem se posicionar para ofertar essa opção vantajosa para a empresa e que muitas vezes o cliente acaba não despertando para essa necessidade e acaba mobilizando às vezes um recurso, um dinheiro, ou às vezes até um bem, né? Uma frota, um terreno, acaba imobilizando o recurso para poder discutir em juízo algo que ele poderia estar usando um seguro, né? Que estaria trazendo um benefício financeiro e uma proteção ao caixa da empresa. Então, a gente vem vivenciando um amadurecimento dado a pressão econômica que as empresas buscam, né, para ter a devida economia, buscando soluções inteligentes, eficazes, e o seguro garantia se encaixa muito bem nisso, Léo. Legal. E aí você já aproveita para emendar uma outra questão, né? Falamos agora, você já trouxe uns dados de 2026, prevendo um crescimento. Mas e aí, 2027, a gente tem agora aqui batendo na nossa porta. O Brasil foi eliminado da Copa, né, pessoal? A gente tá gravando o programa hoje aqui na terça, vai pro ar amanhã. Vocês estão acostumados a assistir. Sim. Talvez a gente não estivesse gravando hoje, né? Talvez É fosse isso, o Brasil lá. Mas é assim, isso. a gente tá batendo na porta do cenário político Perfeito. nosso. A gente tá aí beirando a eleição. E eleição é sempre um ano conturbado, mexe com Sim. temas sensíveis politicamente e principalmente economicamente. Hoje eu vejo aí um mercado muito retraído, indicando uma possível recessão pro ano que vem, mas muito a depender também de... na minha opinião, aí é a opinião pessoal, tá? Perfeito. Independente de quem ganhar, Sim. a gente vai ter um pouquinho de retração no nosso mercado, porque temos ajustes a ser feitos. Mas e aí? O momento ideal para você ainda mais se resguardar e ter uma proteção através da utilização da ferramenta do seguro, Perfeito. talvez, né, Maurício? Perfeito. Não, ótimo. Acho que tua pergunta ela vem numa boa hora, né? Eu acho que a gente não tem, infelizmente, a distração da Copa do Mundo, né? Após a eliminação do Brasil, como você bem trouxe, e que já nos leva para um olhar próximo aqui dentro desse ano, que são as eleições. Eu acho que o garantia talvez seja um dos únicos produtos, na minha concepção, Léo, e dado o meu conhecimento e experiência no segmento, que tende a ser afetado por algum resultado, independente de qual lado seja, né? Primeiro porque o seguro garantia, ele é um garantidor da roda econômica do país no que se refere às contratações públicas. Então nós continuamos sendo um país, independente de qual é o governo que está à frente, carente de obras e projetos de infraestrutura, que necessitam de boas garantias para cumprir realmente a obrigação contratual, garantir o cumprimento da obrigação contratual. Então a gente percebe, saindo do governo, entrando no governo, que se pauta muito sobre o investimento no segmento de infraestrutura, seja do próprio Estado, seja da iniciativa privada, né? E em ambos os casos necessita a apresentação de uma garantia para cumprimento do contrato. Então a gente continua otimista de que, independente do resultado, né, certamente o seguro garantia vai continuar crescendo, dado a necessidade de investimentos em infraestrutura, concessões de todos os tipos, de rodovias, de ferrovias, de aeroportos. O Brasil não pode parar
independente da pauta política que se tem, né? E por outro lado, às vezes uma ambientação econômica não tão favorável, linkando ao que eu trouxe há pouco, né, acaba favorecendo, né, o produto no sentido de que, por ele ser uma solução financeira que protege o caixa da empresa, porque quando nós falamos de opções de garantia que a empresa precisa prestar, é a opção menos onerosa, né? As empresas, no momento de dificuldade econômica, no momento de instabilidade no país, acaba buscando uma solução mais barata. E aí o seguro se encaixa perfeitamente. Então, certamente, independente do resultado, a gente está bem na expectativa de que o produto continue avançando e crescendo. É legal você trazer isso, porque eu acho que a tua visão como junto, né, Maurinho, ela é uma situação assim, né, independente do viés que a gente siga, às vezes o que acontece é que quando muda a orientação política, a gente tem um pouco de perda de tempo até retraçar a rota de volta da forma que estava. Porque nós temos ali essa parte, imaginando um capital de fora de investidor, um capital investido mais pró-governo, né, vindo do governo, ele muda também a forma de seguir. Mas o bem, a construção da rodovia, a necessidade ela não deixa de existir, só muda o caminho, né? Então isso é muito interessante. E as contratações públicas não param também, né? Me perdoe te interromper, mas claro, a contratação pública ela não para. A máquina pública, que movimenta muito o nosso segmento, e não só no caso grande, mas no caso constante, diário, né? A administração pública, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, ele tem a necessidade de contratar. Tem a necessidade de firmar contratos. Então, quando você olha sob esse viés, esse perfil de contratação ele não para, né? O governo continua sendo um grande comprador. Para que ele seja um grande comprador, ele precisa firmar contrato, ele precisa exigir garantia. Então, esse universo também de garantias menores, mais constantes, ele acaba não sendo afetado. Não sendo afetado, para, né? Não, legal. E aí, você já entra num outro ponto que eu queria falar muito com vocês. Vocês já viram, a gente está terminando essa primeira temporada nossa aqui com o terceiro programa gravado, né? A gente conversou com vocês que nós faríamos e estamos entregando ainda dentro de 2026. Do que? Eu era um corretor que no começo do ano não fazia nenhuma venda de garantia. Agora eu já faço algumas, né? Já conheço um pouco, já tenho um pouco mais de maturidade para sentar numa roda e conversar com o cliente, até com outros corretores, para entender essa demanda. Então, o que eu queria falar e perguntar para o Maurinho, para vocês entenderem também. Eu acho que, diferente de alguns outros ramos que são mais simples de serem levados, é muito importante a gente ressaltar o auxílio no momento da venda e dos canais de distribuição. E eu sei, vocês sabem, né? Não vou nem falar aqui, mas a gente tem um grande parceiro que já nos atende, que já ajuda, mas que é também essa parte de assessorias, né? Se vocês não sabem, vocês vão ver já no comercial aí quem que tá com a gente, que me assessora muito nesse aspecto, né, de ajudar o corretor. E eu acho que eu queria saber também, como que a Junto tem visto esse movimento de potencializar e dar poder para o corretor, porque olha, não é nenhum bicho de 7 cabeças. É basicamente fazer o trabalho muitas vezes que o advogado faz de leitura, de entender o clausulado, do que está sendo solicitado como garantia, e também hoje aí tem um monte de ferramenta de IA que consegue te ajudar a identificar isso para fazer. E aí você tendo uma assessoria do seu lado, você consegue entregar legal, né, Maurinho? Com certeza, Léo. Primeiro assim, eu fico muito feliz de te ouvir, de que você já fechou os primeiros negócios e, né, cada vez mais compreende o tema e tem vontade, né? A gente no bastidor conversa bastante em como avançar com ele. Eu acho que isso reflete o sucesso das nossas ações, né? De construir nos parceiros, não só na teoria, mas também na prática, né? Porque a Junto tem muita iniciativa, né? E em breve a gente fala sobre isso, a ser gerada a mercado para criar no corretor, na prática, né, a vontade de vender garantia e o entendimento. Porque você bem trouxe uma informação que, sim, requer uma atenção, porque toda vez que você está falando de uma garantia que vai permitir para o seu cliente que ele assine um contrato que ele venceu e que vai gerar receita para ele, ou que em uma discussão judicial, por exemplo, vai permitir que ele discuta naquele processo, né, sem imobilizar um bem, né, gera um nível de responsabilidade na hora de você assessorar o cliente, né, na hora de você muitas vezes apoiar ele nesse processo consultivo que, obviamente, você precisa ler mais, você precisa compreender um pouco mais. E aí, claro que a companhia, ela sempre investe muito, não só em tecnologia, mas em treinamento, mas em um canal que é relevante para nós, que é o canal de assessorias.
O canal de assessorias, ele vai além na nossa concepção de mais um canal de distribuição, de atingir um perfil de parceiros que você muitas vezes não consegue atingir, porque Sim. também isso é super positivo e relevante, mas vai além disso na nossa concepção. Porque o canal, quando você tem um assessor que conhece do tema e o assessor que te ampara hoje, né, que a turma vai ver aí no comercial, como vocês falaram, mas brincadeiras à parte, Santa Rita é um grande parceiro nosso, né, que tem um nível de excelência no atendimento e conhecimento do produto com profissionais especializados que no dia a dia, quando você tem uma dificuldade, quando tem uma dúvida ou quando tem uma possibilidade de prospecção, é um parceiro que vai conseguir não só abrir uma porta na seguradora, mas mais do que isso, te assessorar e te apoiar estrategicamente para que você atenda o teu cliente da melhor forma. Então a gente enxerga de uma forma cada vez mais estratégica o canal com bons assessores, com assessores que de fato tenham conhecimento do nosso produto. E eu acho importante porque, assim, diferente de um seguro de auto, né, que você tem lá toda uma cláusulazinha a seguir, até se você partir desse aspecto, o seguro garantia ele é mais simplista nesse ponto de vista, porque é um seguro para garantir algo. Então, assim, tem as cláusulas ali que podem demandar, mas o objetivo do seguro envolve menos tomadas de decisões e menos coberturas, digamos assim. Perfeito. Porém, algo que acontece que eu já notei e conversei com o pessoal do mercado, que é uma falta de entendimento muitas vezes da pessoa que vence a licitação. Eu já tive demandas lá no escritório do Garantia, que a pessoa me abordou e falou, ó, seguinte, eu venci aqui um processo de garantia era uma reforma de um hotel. Uhum. E aí ele precisava colocar lá, acho que era cerca de 700, 800 mil reais que ele ia executar aquela obra. Perfeito. Mas ele venceu a licitação tendo a empresa dele um ganho de capital declarado de 200 mil, entendeu? Não tinha capacidade técnica Perfeito. de cumprir aquele contrato. Sim. E eu olhei para ele e falei, cara, você tá numa enrascada, porque você venceu, ok. Mas você não analisou um ponto primordial que estava lá no processo da licitação, que era você ter essa capacidade. Então você poderia sim ter feito uma consulta conosco aqui para ver se teu potencial de garantia era suficiente. Dele, agora o que eu faço? Falei, olha, aqui a gente consegue garantir até essa fatia. O resto, você vai ter que procurar uma outra forma, né? Então eu acho que também falta isso. E aí eu já vejo isso. Pô, mas Léo, então você está falando que o mercado ainda tá errado. Eu falei, não, pelo contrário, eu vejo isso como oportunidade, porque as pessoas estão vendo o mercado, agora cabe a nós do mercado nos comunicarmos e fazermos entender, porque o brasileiro ele ainda demora muito em olhar a ferramenta seguro como uma reserva técnica dele, né? Seja para um seguro de vida, seja para o seguro do auto, seja para um seguro residencial, tão qual como seguro garantia, que aí sim, é muito mais, a aplicabilidade dele é muito mais incisiva nesse quesito de garantir segurança para ele. Perfeito, Léo. Os comentários são ótimos e verdadeiros. Por isso que a Junto investe muito em treinamento, né, em estar perto dos parceiros, dos assessores, porque tem muito cenário que a gente na prática recepciona diariamente. Empresas que às vezes não têm de fato um capital social, um patrimônio suficiente muitas vezes para que a gente possa prestar a garantia que o cliente necessita para aquele contrato, para aquele processo, enfim, para a necessidade que ele tem. E aí, óbvio, muitas vezes a gente, junto com o corretor, né, junto com o assessor, busca achar soluções e alternativas, né? Então, a Junto ela sempre tem um viés muito importante de como que a gente tenta achar o sim ao invés de só dizer o não. Sim. Né? Então, tem cenários que naturalmente eu não Não consigo, temos o que fazer. né? Faz parte do mercado de seguros em todos os ramos. É melhor dizer não no começo para não dizer não na hora de pagar. Não, é isso. Não também é uma resposta, né? Mas naturalmente, às vezes a gente vai, com o nosso conhecimento, buscar de maneira segura uma forma... Ó, tá tocando o sino, a gente tá gravando aqui dentro da companhia, então quando toca o sino é um bom sinal, né? A meta tá sendo batida, é negócio bom sendo fechado. Que bom. Mas voltando ao nosso ponto, de fato, a gente busca alternativa, né? Quando não tem, a gente naturalmente navegou aqui certamente, declina, mas navegou certamente na análise a fundo para ver se tinha ou não tinha. Então,
realmente quando não tem, porque o assunto já foi bastante debatido internamente. Legal. Pessoal, a gente vai para um break rapidinho aqui e em cima disso que o Maurinho falou, eu já vou deixar até uma pulguinha atrás da orelha aí de vocês que estão assistindo. Como será que a Junto pode ajudar vocês a minerar esses dados dentro da corretora e tornar não só mais aí a venda dos segmentos normais que vocês estão acostumados de venda, sendo um segmento de garantia também. Então, fica ligado aí. Se você não está inscrito no podcast ou corretor, clica aqui embaixo, se inscreve, acompanha a gente, porque cada vez mais essa audiência está crescendo, as dúvidas estão chegando aqui no canal e vai ser muito legal compartilhar e falar de um assunto tão legal como seguro garantia. Espera aí que a gente já está de volta. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005 oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Estamos de volta para o segundo bloco aqui, ó, dentro da Junto. Novamente a gente está conversando muito sobre seguro garantia. Eu tô com meu amigo Maurinho aqui do lado e a gente terminou o primeiro bloco falando muito sobre essa questão de assessoria, vender mais, explorar oportunidades. E aí a pergunta que ficou é, minerar clientes dentro da sua própria base. Eu acho que esse é um movimento que o corretor naturalmente está fazendo e entendendo, né? Aquele corretor de pequeno, médio porte que hoje está tentando se especializar, correr atrás do jogo, porque o jogo está mudando, a forma de vender está mudando. Ah, Leonardo, você está falando que vai mudar tudo. Não, mas eu acho que, eu já venho falando isso faz um tempo, eu acho que a gente nunca esteve tão perto realmente de uma mudança disruptiva dentro do mercado. Por muito tempo se falou, vai ser assim, vai ser assado, e nada se fazia. E agora a gente já vê aí muitas coisas avançando no mercado, e aí oportunidades novas são criadas, e quem sabe aquele mega broker chega no seu cliente que está dentro da sua carteira e que você nunca explorou esse segmento. E aí, Maurinho, fica a pergunta, como o corretor pode dar esse primeiro passo prático para começar a prospectar novos clientes no segmento de garantia dentro da corretora? Perfeito. Léo, teu comentário e tua visão, ela é muito clara e verdadeira. A gente percebe muito isso, né? De corretores que atendem aquele cliente em alguns ramos, né? E quando o cliente precisa de uma necessidade de garantia, acaba sendo um outro corretor que o atende por talvez aquele corretor que já atende o cliente em outros segmentos, não ter se posicionado com relação ao produto, não ter tratado dele junto ao cliente, o cliente vai buscar uma alternativa porque é uma necessidade dele quando ele se depara com a demanda, né, com a necessidade. Então, eu acho que o primeiro passo que eu sempre recomendo para o parceiro é pesque no seu aquário. Né? Eu acho que muitas vezes quando a gente fala de garantia, as pessoas já
poxa, como que eu prospecto clientes fora, ou trago novos clientes para a carteira? Não tem problema você buscar novos clientes, é do jogo. Mas quando você já tem um relacionamento com um cliente PJ, eu acho que sempre vale destacar, né? O Garantia, ele é um produto para clientes, PJ. pessoa jurídica. Então, se você é um corretor que tem algum cliente PJ na sua carteira, certamente tem como você olhar para dentro do teu aquário para saber, na prática, se ele tem alguma conexão com algum produto do Garantia. Léo, você tem uma noção hoje de quantos produtos de garantia, quantas modalidades de garantia o mercado operacionaliza dentro do ramo de seguro Não. garantia? Não faço nem ideia. São mais de 40 produtos. Então, claro, a gente sempre fala muito de contrato, licitação, Sim. seja no âmbito público ou no privado, né, quando eu falo de contrato, ou das garantias judiciais, mas existe uma enormidade de outras possibilidades que sempre que o cliente se deparar com uma necessidade de prestar garantia para qualquer que seja o cenário, provavelmente já é uma oportunidade para a gente tentar enquadrar um dos produtos do seguro garantia. Então, tem um cliente PJ na sua carteira. O cliente participa de concorrência pública? É um prestador de serviço? É uma construtora? É uma incorporadora? Porque às vezes a gente olha muito para a construtora do garantia numa obra pública, mas se for uma incorporadora que levanta empreendimentos imobiliários, por exemplo, ela pode se deparar com seguro garantia imobiliário, né, para permuta de terreno, por exemplo, e tem soluções das mais diversas. Então, olha para a carteira, identifica nas PJs a segmentação dela. Se a empresa possui, por exemplo, mais do que 10 funcionários, ela já poderia ter, por exemplo, uma necessidade em algum momento de enfrentar um processo judicial trabalhista. Né? Então, um cliente que tem uma quantidade boa de funcionários, quanto maior for, maior a possibilidade de ele ter uma necessidade de prestar uma garantia em um processo judicial no âmbito trabalhista, por exemplo. Uhum. Então, olhe para a carteira, né? Identifique o segmento, perfil do cliente, tamanho dele, e contate o seu parceiro que atende, né? O seu assessor, ou se é atendido diretamente pela seguradora, já o parceiro corretor, né? Procure o comercial que te atende, porque certamente o nosso time trabalha muito dessa forma, de fazer essa leitura de forma consultiva junto ao corretor da carteira dele. Legal. E agora eu já vou então para uma pergunta, já vou emendar aqui que tá o Maurinho tá respondendo e ele tá indo pro segmento que eu quero que ele vá, tá, pessoal? O cara tá assistindo esse programa aqui Certo. com a gente, corretor de seguros, quer prospectar. Sim. Como a Junto pode ajudar? Que ferramentas vocês oferecem? Que maneira de abordagem, de prospecção a Junto já oferece hoje para esse corretor que está aqui agora assistindo a gente e decidiu abordar, chegar no Seguro Garantia amanhã lá na corretora dele e começar a abordar todo mundo? Perfeito, Léo. E a gente tem algumas, né? Desde as mais simples, né? Que às vezes são flyers específicos do produto que explicam de forma muito simples o que é, para dar sustentação teórica e da solução que é o garantia para que o corretor direcione isso ao cliente dele. Tá? Um time comercial muito preparado para fazer essa leitura consultiva da carteira, como eu trouxe. Um exemplo, tá, Léo? Às vezes o garantia, muitas vezes, justamente fazendo uma conexão com uma pergunta anterior sua, ou com um comentário anterior seu, onde você disse que às vezes a empresa não tem a capacidade necessária para garantir que ela precisa. Às vezes é oriunda isso de uma análise de balanço. O próprio balanço da empresa, e a gente sempre mostra isso e treina o corretor para isso, para identificar como ler no balanço aonde tem as oportunidades. Porque dentro do balanço de uma empresa, se você teve acesso a ele para conseguir um limite de crédito junto à seguradora, por exemplo, no ativo não circulante da empresa, pode ser que tenha uma informação de depósito judicial. E aí é fácil, você dá um Ctrl+L lá no documento, coloca lá depósito judicial. Se tiver informação de depósito judicial e os valores que o cliente depositou, você tem uma informação de um cliente que está usando o depósito em dinheiro ao invés do seguro. E o seguro poderia ser, inclusive, um objeto para substituir esse depósito para a empresa recuperar aquele recurso que está imobilizado em juízo e trazer para o caixa da empresa substituindo por seguro. Se você for pesquisar informações no balanço relacionadas a custos de seguro, às vezes tem balanços mais elaborados que indicam que tipo de produto de seguro que o cliente está contratando. Então o balanço da empresa dá direção. E para isso você precisa ter gente que te direciona, que te treina. Então a seguradora sempre foca muito nisso, em treinamento e em ferramentas que às vezes, eu vou dar o exemplo de uma delas, a gente tem uma ferramenta que a gente consegue identificar que o cliente venceu aquela concorrência pública e às vezes está vinculado à carteira daquele parceiro. Então, a gente leva, muitas vezes, ao invés da gente aguardar o cliente chegar com a necessidade, o corretor
traz a nós, a gente muitas vezes se antecipa ao movimento, indica que aquele cliente venceu uma licitação pública, a gente já faz leitura com tecnologia e inteligência artificial, que naquele contrato existe a exigência de um seguro para levar o prato basicamente pronto para que o corretor possa fazer contato com aquela empresa com uma solução já super direcionada para um fechamento, né? E eu não vou naturalmente entregar um lead frio, né? Então eu já fiz uma análise de crédito. Ele já é morno ali. Ele é morno, ele já passou por pelo apetite da seguradora, a seguradora tem aceitação ao risco, mas ele é morno porque, de fato, ainda você precisa, como parceiro, contatar a empresa para esquentar aquele lead, mas ele é algo verdadeiro, né? O cliente tem uma necessidade, tem uma demanda e já passou pelo crivo técnico de aceite da seguradora. Você viu que o Maurinho agora ele me quebrou aqui, porque eu tinha uma pergunta para ele dar um exemplo prático, ele já deu pelo menos uns 3. Então, assim, eu não vou poder pegar ele de perna curta ali e falar assim, me dá um exemplo agora, porque ele já deu 3 exemplos para vocês aí, pelo menos, de como você abordar. E aí, Maurinho, tudo isso que a gente vem falando, construindo durante o programa, a gente vai chegar numa questão de olhar para a visão de futuro, para a questão de evolução desse mercado, né? Vocês, como juntos, sempre foram reconhecidos muito no termo garantia. Perfeito. E durante o programa você já comentou que tem alguns outros tipos ali, né? São mais de 40 que você comentou. São mais de 40 dentro do ramo de seguro garantia. Dentro da garantia. Então, mas tem mais alguma coisa que vocês estão olhando aí para o mercado, que vocês estão avançando? O que o corretor pode esperar? Talvez para 2026, quem sabe para 2027. Perfeito. Não, o teu gancho é perfeito, porque a gente sempre foi reconhecido, né, como desde 95, né, a seguradora foi fundada em 92 e em 95 ela se dedicou exclusivamente a seguro garantia e a seguradora até hoje é reconhecida, né, como sendo a seguradora que conhece o tema, que se dedica a ele e de fato, o seguro garantia está dentro do nosso DNA. Ele sempre vai ser um dos carros-chefes da marca. Mas a companhia vem se posicionando em outros ramos de seguro, né? Então, nós começamos em 2022 um movimento no seguro de fiança locatícia para pessoa jurídica, né? Então, só para vocês terem uma ideia, no passado, o mercado de fiança locatícia também cresceu de forma super significativa, fechou com 2 bi de prêmio. Né? A Junto cresceu 52% frente ao prêmio que ela tinha feito em 2024, né, o que ela fez em 2025, ou seja, um crescimento super significativo de uma companhia que passou a olhar para um ramo que não só está em crescimento, mas que também, em termos de análise, tem alguma conexão na nossa análise técnica que o Garantia também tem. Então, cada vez mais a gente vem se posicionando para aproveitar esse conhecimento técnico que a gente tem dentro do Garantia, se conectar com segmentos que se aproximam em termos de análise, para que a gente faz parte do teu core de informações análise, ali, né? De competência técnica, né? Para que a gente possa ampliar um pouco mais e não depender exclusivamente de um ramo. Então, eu citei o locatícia, que a gente já vem desde 2022 avançando, e a novidade que a gente traz agora, Léo, inclusive com o lançamento piloto em agosto, mas que provavelmente até o final do ano a gente já abra a todo o âmbito nacional de atendimento, é o seguro de D&O. Então, a gente começa a entrar no segmento de responsabilidade civil profissional, iniciando com o D&O, lançando já esse novo ramo ao mercado ainda esse ano, como falei há pouco, agosto aqui a gente já lança o piloto, né? Então, a Junto lança o terceiro ramo de seguro que ela vai ofertar, além de seguro garantia e fiança locatícia, e virão outros aí pela frente. E eu acho que é muito legal você falar isso, porque você está falando, né, de responsabilidades, né? Então, quando você tem atrelado ali esse segmento que a gente escuta falar de ramos elementares, de seguro, garantia, eu vejo que isso, eu falei até numa das últimas participações mesmo num podcast, da importância da pessoa muitas vezes sair da universidade, e que eu acho que o seguro deveria ser um tema socioeconômico dentro da escola, não da faculdade, tá? Para que o brasileiro entendesse que é onde a gente consegue obter os dados aí de penetração de mercado de outros segmentos, como seguro de vida, em outros países que já são mais desenvolvidos do que a gente, como Japão e Estados Unidos, que tudo passa por uma questão de entendimento e estudo. Então, por exemplo, hoje, talvez você que está aí no YouTube, que é de uma geração mais jovem, chegue para o seu pai, que seja o dono da empresa, que você está ajudando ele ali numa parte comercial, e fala, pô, eu vi um podcast, tem talvez uma ferramenta que a gente possa usar aqui para liberar o nosso fluxo de caixa.
né? Ou, ó, a gente podia participar, dar 2 passos à frente, vamos participar de um processo aqui licitatório para tentar ganhar uma obra, mas, pô, a gente não tem o capital todo necessário, ok, mas será que a gente tem capacidade de pagamento? Podemos usar uma ferramenta de seguro de garantia, né? Então, tudo isso é uma questão de amadurecimento, né? É uma questão de entendimento. E aí, Maurinho, para a gente fechar, né? Você traz essa novidade sensacional do D&O, que eu acho que é um dos melhores seguros, assim, quando você vai olhar para o aspecto de responsabilidade, para o entendimento de pessoa em nível organizacional, né? E aí eu tenho certeza que isso daí é só a ponta de um iceberg que vai expandir para outros ramos, porque daí vocês também vão poder madurar essas ideias, entender o mercado como fizeram tão bem aí desde 95, que você comentou, com a seguradora, né? Para entender essas demandas, porque eu acho que isso faz parte dessa nova onda de avanço, né? Tive recentemente gravando com o Genival lá no podcast, onde a gente falou muito sobre o futuro do mercado e o que a gente trouxe para vocês aqui agora. Nós estamos sim, corretores de seguros que estão nos ouvindo. Diante aí, a gente está assim, ó, a onda está crescendo e agora quem pegar a prancha aí, aproveitar, vai conseguir surfar uma onda muito boa para o mercado. Temos todos os indícios de embasamentos em níveis governamentais de avanço, né? Então, assim, sabe aquele papo que você às vezes escuta assim, nossa, o governo está pegando imposto daqui, imposto dali. O governo vai talvez começar a exigir seguro de lá, seguro daqui. Então, nós temos essa vertente, essa oportunidade, né, Maurinho? Perfeito, Léo. Acho que, assim, o mercado tem muito a amadurecer, né? Então, o mercado brasileiro vem crescendo, vem avançando, mesmo com as suas dificuldades, mas a gente vem sempre fazendo um trabalho aí institucional, né? Porque todos nós somos agentes desse mercado, né? Além de representantes de uma marca específica, né? E cabe a nós, né, fazer parte desse processo de transformação do mercado. E o Garantia, o D&O, o Locatícia, eles também passam por esse processo de amadurecimento. Seja em empresas e pessoas que muitas vezes não têm um entendimento, né, de que existe uma solução que beneficia, que protege e escolhe uma outra, ou não escolhe, o que é pior, né, e fica muitas vezes desprotegido. E cabe a nós, agentes desse mercado, levar essas soluções para que o amadurecimento ele venha de forma mais rápida e que ele continue num crescimento constante. E como eu dei o exemplo aqui, por exemplo, quando eu isolo o mercado de seguro garantia, ano após ano crescendo, aí na margem de 20, 25% em alguns anos. Então, assim, é um mercado que, de fato, vem despertando, né, o entendimento de todos esses agentes e traz uma possibilidade de forma consultiva ao parceiro para que ele esteja cada vez mais perto da empresa e que ele seja cada vez mais relevante dentro de um cliente. Né? Porque quando você leva para um parceiro, para um cliente, né, uma solução de seguro-garantia ou de uma fiança locatícia, que muitas vezes tem muita empresa que desconhece a solução, às vezes deixa dinheiro como caução, ou busca muitas vezes um aval corporativo, que em níveis de compliance às vezes até prejudica um pouco a empresa, né, os administradores da empresa, causando problemas que muitas vezes o D&O vai ter que resolver. Exatamente. Né? Ou muitas vezes não tem a proteção que deveria ter. Né? Então, são segmentos que permitem que o parceiro ele seja muito mais do que um corretor de seguro. Que de fato ele coloque a profissão dele na prática como um consultor, que leva a solução de proteção e um benefício real aos seus clientes. Legal. E agora, para a gente fechar, né? Já falamos de novidade, já falamos de tudo, mas assim, fora agora, vocês me perdoem que eu vou ser barrista, tá? Fora a gente que tá aqui em Curitiba, que tem uma baita vantagem de contar com a estrutura, as portas da Junto, elas sempre estiveram abertas e eu achei muito legal, e aí eu faço uma declaração pessoal minha, né? Eu não produzia nada. Conversando de mercado, né? O Maurinho também ocupa outras cadeiras aqui dentro do nosso mercado securitário. A gente foi se conhecendo, se estreitando. Pô, teve um baita evento ali que nós participamos esse ano da primeira apólice, né? De garantia, tudo que a gente participou. Vocês já me viram com o Rock também, que a gente já gravou. Corretor de seguros que não está em Curitiba, pode contar com vocês. O que está em Curitiba é só bater na porta, né? Mas o que não está aqui, como que vocês olham também para esses corretores aí para apoiar? Porque o Brasil inteiro está crescendo, né? É isso. Acho que, assim, é legal, assim, te escutar disso, né? De saber que você se sentiu acolhido
pela nossa marca, né? E é isso, a gente não tem nenhum problema. E às vezes aparecem parceiros, a moda antiga, que batem na nossa porta para debater determinado assunto e a gente gosta, a gente recepciona, a porta de fato está aberta, né? Mas eu acho que a nível nacional a Junto tem uma atuação muito forte, né? Hoje eu faço a gestão de todas as regionais da companhia, comercialmente falando. Então nós temos profissionais hoje espalhados por muitas cidades, nos principais centros, atendendo os corretores do Brasil inteiro. Então, dentro do nosso site, por exemplo, preciso me conectar a Junto Seguros e ainda não tenho acesso a um comercial. Nos procure nas redes sociais, o site da juntoseguros.com, ali por região vai ter o canal de acesso que você precisa ter, vai te contactar, vai te conectar a um time interno aqui que já é preparado para recepcionar o parceiro novo, que está iniciando essa jornada dentro da Junto Seguros, né? Então, nós temos um time hoje que, inclusive, e vale eu destacar aqui, a Junto Seguros é um índice de meritocracia de toda a companhia, que se chama índice de expansão. E dentro desse índice de expansão, né, nós consideramos aqui a quantidade de novos corretores que a Junto Seguros adquire naquele ano. Então, isso é importante que vocês saibam, porque o corretor ele tem muito valor aqui dentro. Claro que o bom parceiro que já produz, ele tem um canal de atendimento para ter o suporte e a sustentação que ele merece, mas o novo parceiro que quer iniciar a jornada conosco, independente do local que ele esteja, ele precisa ser amparado, ele precisa ser respeitado, e a gente faz isso muito bem na Junto, inclusive é um índice de meritocracia que toda a companhia olha. Show de bola. Pessoal, para vocês que nos acompanharam, eu imagino que vocês devem ter gostado muito desse assunto. Se você se interessou e quer saber um pouquinho mais, você pode aproveitar, porque esse já é o 3º episódio. Se você não assistiu, nós já gravamos outros 2 episódios. Então, assim, a gente tem bastante conteúdo no canal, é só você acessar aí os vídeos que já foram pro ar. Pode pesquisar o do Rock, com a Camila, que a gente já conversou sobre diversos assuntos e é muito legal. Se você terminou de assistir esse 3º episódio que finaliza essa série de 3 episódios do podcast O Corretor com a Junto, você vai ver que a gente construiu ao longo de 2026 essa parceria, esse entendimento e trouxe para vocês principalmente conhecimento para vocês explorarem cada vez mais a base de clientes. Maurinho, eu só quero te agradecer, meu amigo. Valeu, meu ano de 2026 Obrigado. Ainda... Assim, tá longe de acabar, mas a gente construiu muita coisa e a gente com certeza vai continuar se cruzando aí, vamos continuar traçando muito conteúdo para o pessoal que nos acompanha também. Léo, obrigado, cara, obrigado mesmo. Comecei te agradecendo, te parabenizando e termino da mesma forma, agradecendo por estar presente, por acreditar também na marca, né, por estar presente conosco aqui, ser um divulgador, né, desse produto, desse segmento que cresce muito e que beneficia as empresas e os parceiros, né, que traz uma receita diferente, né, para os nossos corretores que muitas vezes estão acostumados a vender alguns perfis de produto, né, e que tem no Seguro Garantia, no Fiança Locatícia, no D&O, a oportunidade de aumentar sua receita, o seu ganho com alguém que está assistindo, o parceiro que está lado a lado, seja por meio de uma assessoria, seja por meio de um atendimento direto. Então, te agradeço, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, é importante para o nosso mercado e a casa é sua, porta sempre aberta. Eu me sinto assim, pessoal, é de coração, não é porque a gente está aqui não, mas a gente se sente muito bem acolhido aqui, toda a estrutura sempre para recepcionar a gente produzir esse conteúdo muito legal para vocês. Se você curtiu esse programa, não esquece, se inscreve aqui embaixo, deixa o like para a gente que ajuda muito a divulgar e levar esse assunto hoje de seguro garantia cada vez mais longe no Brasil. Talvez esse vídeo chegue em alguém que precise pelo seu like e pela sua curtida, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e uma boa noite. Até mais, tchau, tchau. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros.
Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.